Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bem, eu quero falar sobre essas conexões que a gente tem com alguns seres mais evoluídos. Então eu vou contar primeiramente uma história de uma pessoa muito próxima, uma pessoa muito querida, uma senhora. Ela é católica e ela é um exemplo de pessoa, uma pessoa que se preocupa com a parte social, sempre foi assim, e segue os exemplos daquilo que foi ensinado por Cristo. É assim que eu a vejo, tá bom? Então ela estava passando por um momento de muita dificuldade na vida dela, quem não, né? Mas assim, bastante. E teve um momento que ela começou a pedir, né, para todos os santos, para vários santos, acho que ia num lugar, ia no outro, para resolver o problema dela. E aí teve eu tô falando isso, né, eu peço permissão pelo divino, o divino dela também para contar isso, mas é para colocar dentro desse trabalho no YouTube, que é para reflexões. E a gente precisa contar as histórias que nos chegam e que fazem parte de nossa experiência. Assim que eu vejo também. E foi então que ela ouviu uma voz e disse para ela somente rezar para Deus, né? Deus como fonte, criador de tudo. E aí ela foi atendida, ela recebeu uma instrução do que precisaria e com certeza resolveu a questão dela. Como eu tenho alguns estudos, eu vou dizer assim, como eu percebi, é um ser que está mais próximo dela, um anjo da guarda, um guardião, alguém que atendeu, que conseguiu atender a solicitação dela, assim que eu vejo, tá bom? E aí, como normalmente eu faço em relação às religiões e eu faço algo assim que eu vejo como natural. De repente eu me via, nossa, eu faço isso, mas é um processo natural. Às vezes eu vou num grupo de pessoas, e isso já faço muito tempo, sempre fiz assim. E se eu vejo que alguém é muito carregado de fanatismo, eu procuro falar de outras religiões naturalmente, de alguma qualidade que eu vejo ou de alguma situação de outra religião, ainda que todas elas eu vejo aspectos positivos e os negativos, porque os seres humanos que fizeram as religiões, ainda assim eu falo para que a pessoa se amplie, porque o fanatismo faz com que a gente ache que só a nossa religião é a correta e só aquele ser fala tudo certo e os outros são errados e os outros são piores porque não seguem a nossa religião. Então, esse é o problema do fanatismo. Então, aí quando eu vou num grupo ou encontro alguém que eu vejo, e aí eu tento, na medida do possível, se houver também uma abertura, tem que ter abertura. Naturalmente surge alguma história para eu estar falando bem de outra religião. E quem não fala bem das religiões, eu também falo bem das religiões. E quem é muito fanático, eu falo bem da espiritualidade. Então é assim, né? Que é uma parte mais a religiosa. Mas ao mesmo tempo, cada uma delas tem as suas vantagens e desvantagens, tá? A religião tem um agrupamento de pessoas e pode ser que haja também uma proteção maior, depende. É fato, também é dito, que existem vários santos que foram nomeados santos por conta de um milagre. E milagres existem aos montes. E nem sempre o santo ele se sente muito, muito iluminado, é fato isso, quando vai para o plano espiritual. E aí quando vê aquele mundaréu de pessoas
solicitando para ele atender, santo fulano de tal, me dá isso, me dá aquilo outro, ele fica muito incomodado com essa situação por não poder atender. E às vezes eles fazem até um processo de reencarnação para poder se desvencilhar de todas essas pessoas pedintes, tá? De algo que elas querem e que confiam nesse santo para realizar as coisas. Quem disse isso? As pessoas que são mais conectadas e que testemunharam isso no plano da projeção astral. As outras coisas que eu vou falar têm a ver com experiências mais diretas comigo, que eu presenciei. Então, então o santo pode ter o seu mérito, como pode não ter o seu mérito tão grande quanto é atribuído a ele, em termos de elevação, numa escala muito grande. Agora, existem seres que realmente estiveram na Terra e que realmente alcançaram um patamar maior. Eu vou citar 3. Satya Sai Baba, Babaji, e tem também Meishu Sama, Mokichi Okada, chamado de Meishu Sama, onde se instalou uma bola de luz nele e ele mencionou que já não tinha mais livre-arbítrio, mesmo que ele quisesse ter, tá? Bom, nenhum deles eu conheço profundamente, não sou devota, assim, tá? Então, o que eu sei é de coisas que eu presenciei ou por vídeo, próprio mestre falando. Então, tem situação, por exemplo, que a pessoa tá num problema muito grave de saúde, gravíssimo, e a pessoa faz a oração, a pessoa faz determinadas práticas que aprendeu e nada resolve. Quando de repente a pessoa clama com aquela fé, o nome de um ser muito elevado, que ele confia, acredita, tem fé, e aí ele é atendido. E mais do que uma vez foi assim, né? Então, é de se pensar certas coisas. Outro, enquanto vivo, ele dizia, peça para mim, porque ele é o próprio Deus encarnado, então ele fala assim, olha, tudo que você quiser eu vou lhe dar, né? Então, com fé e chamando o nome dele. Então, quando ele estava encarnado, eu sei que era assim. Agora, eu sei também que ele vai voltar, vai retornar, então não sei como é esse processo, se esse processo era só para os devotos quando era encarnado, ou isso vale de alguma forma depois que ele desencarnou. Eu não sei quais foram as instruções que ele deu, e se de repente é tudo ele quem atende, ou se de repente é a legião que ele formou de pessoas que passam a ser trabalhadores da luz no plano espiritual e que venham a atender os encarnados naquilo que eles necessitam, como ajudantes, né? Das necessidades do ser humano. E normalmente quando a gente clama assim é porque a gente está realmente com um problema muito grande e que precisa ser resolvido. Um outro ser muito conhecido é Babaji. E eu sei que é dito que se a gente se conectar com Babaji, ele também nos atende. Agora, eu não sei se foi uma instrução dele, que falou através dos seus discípulos, né, que trouxeram o conhecimento que ele transmitiu, ou se foram outras pessoas, tá? Mas o fato que existe a fé, que é importante que a gente não se sinta só, nós não estamos sós. E há 2 maneiras da gente ser atendido nas nossas questões mais profundas, nos nossos problemas maiores.
ou a gente realmente se conecta com alguma força maior ou com algum ser muito iluminado, desde que eles próprio outorgaram de que poderia chamar o nome deles. Ou normalmente a gente tem ações, a gente é um ser que tem uma espiritualidade, às vezes não precisa nem pedir, você nem precisa que a gente é atendido naquilo que principalmente nas coisas mais importantes pra gente, né? Então agora, existe também essa sintonia de você estar mais aberto. Se você for mais sensível, estiver conectado ao mundo mais sutil, é mais fácil de você perceber tanto a informação direta quanto os sinais que são dados para que você possa seguir determinado caminho, tá bom? Agora, livre-arbítrio aqui também existe, né? E que a gente possa utilizar da melhor maneira possível. Então, é uma conexão de fé. Eu não cito outros seres porque eu não tenho tanto conhecimento e não tem motivo. Esse vídeo não é para falar de nenhuma forma que não seja boa do bem, tá bom? Eu só queria assim colocar algumas situações em relação à fé, em relação a benefícios, em relação a com quem se conectar no plano espiritual. Então assim, cada um tem o seu ser, fora Jesus Cristo, né, que é muito conhecido aqui, e a Mãe Maria. Então, talvez ele esteja num nível de elevação muito grande, mas mas uma coisa é certa, tem que ser com bastante fé, e naquele momento, sabe, tem momentos muito específicos que se você ouvir, às vezes quando fala de intuição, pode ser também uma intuição, pode ser uma conexão com um ser muito elevado, em que dê instruções para você fazer isso, fazer aquilo, ou até em momentos assim, perigosos, de catástrofes. Se você tiver já familiarizado com essa sintonia, seja até de ouvir, tá? Parece-me que cada vez mais isso vai ser mais claro de você, e que seja para ouvir o anjo do bem, né? As instruções boas. Para isso você precisa de um treinamento também, sabe? Primeiro saber que isso existe, que você não está só na matéria, que existe o plano espiritual, é muito maior do que o plano material. E aí, se você estiver numa situação muito delicada e não sabe para onde correr, vai para cá, e às vezes você ouve aquela intuição, algum ser que fala, ó, é por aqui. E você tem o seu coração sente que é por aqui mesmo, aí você pode se livrar de alguma situação muito mais complicada. De qualquer forma, orando também para lugares. É importante a gente fortalecer a oração para quem quer que você queira orar, tá? No sentido de ajuda planetária, porque ninguém está feliz do jeito como as coisas estão, né? E a gente pode vibrar, tanto pessoalmente, nos melhorarmos, quanto realmente. Se você não solicita para alguém, por que ele vai atender alguma coisa se você não pede nada? Então, se você quer que não haja mais guerras, por exemplo, que os seres se tornam melhores a ponto de não fazer mais guerra, né? E situações, o ser humano passa por situações que às vezes não precisaria passar, em termos assim de catástrofes muito grandes. Então a gente pode aliviar ou até evitar através dessa oração, meditação. Eu gosto desse combinado junto, e outras práticas também. Shanti, muita paz, muito amor no coração, muita luz divina para todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo.